Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo, União Brasil, desta sexta-feira. E continuamos recebendo nesta edição especial o professor e cientista político Cleiton Monte. Professor, mais uma vez bem-vindo à União Brasil e vamos continuar nosso debate iniciado ontem. Vamos falar. Professor, como analisar? O presidente Jair Bolsonaro já desceu do palanque para governar ou ainda está preso à eleição? Explicitamente ainda está preso à eleição, discurso ainda muito, um discurso muito eleitoral ainda, principalmente se a gente pegar o costume de se relacionar com ministros, comentar situações de governo nas redes sociais, que causa estremecimento ao próprio governo, né? Então, a forma de acusar os adversários, acredito que o presidente ainda está num imaginário ainda das eleições. Agora, professor, a gente sabe que o PSL tem a segunda maior bancada do Congresso, atrás somente do PT. Sim. O PSL sai de nanico, né, e passa a desfilar nos grandes medalhões Isso. da política brasileira, incluindo passando à frente de grandes partidos como o PSDB, o MDB, Sim. democratas que agora têm uma ressurgida, uma participação maior dentro do governo. Mas quanto especificamente sobre a qualidade da bancada do PSL, ainda existe uma certa falta de experiência? Sim, a maior parte dos parlamentares do PSL são parlamentares que estão iniciando ainda seu primeiro mandato parlamentar, pessoas que, muitas delas vieram daquelas manifestações pró-impeachment da Dilma, né? Tem um certo ativismo político, são ligados a esses movimentos de direita, movimentos conservadores, mas essas figuras elas não têm o traquejo da vida parlamentar, elas não têm a vivência da vida parlamentar, não sabem ainda se portar nos bastidores do Legislativo. Quando eu digo os bastidores do Legislativo, não é fazer negociata, não, é fazer negociação mesmo. O Legislativo ele é um órgão coletivo. Então, assim, por exemplo, se eu sou um deputado e eu quero aprovar uma medida, por mais simples que essa medida seja, eu vou precisar do apoio dos meus colegas. Então, eu tenho que criar uma moeda de troca. Então, assim, o que é que os deputados costumam fazer? Você vota no meu projeto e eu também vou participar, vou agilizar, vou fazer de tudo para que o seu projeto seja aprovado. Então, esse traquejo político, os parlamentares do PSL, eles ainda não têm. Agora, professor, a gente percebe que a oposição está marchando de forma dividida, né, em blocos divididos. Isso. Aliados históricos, inclusive, como o PT e o PCdoB, estão no lado da oposição, certo? O lado da esquerda, né, brasileira. Mas a gente não percebe uma certa união, né, em torno de uma oposição qualificada. Até que ponto isso é bom para o governo? O que acontece? O PT, o maior partido da oposição, a gente não pode esquecer que o PT teve uma votação extraordinária na eleição agora, eleição de 2018. Além de ter levado o Fernando Haddad para o segundo turno, ainda fez uma grande bancada, fez um número muito grande de governadores, ainda tem um número muito grande de prefeitos, número de filiados e assim por diante. Então é um partido importante. Só que esse partido ele perdeu protagonismo e relevância nos últimos anos, principalmente por causa dos escândalos de corrupção, por causa da prisão do ex-presidente Lula. Então, esse protagonismo, essa hegemonia do PT passa a ser criticado pelos outros partidos de esquerda. Esses outros partidos de esquerda e de oposição, eles, vendo que o PT está fragilizado, eles passam também a buscar espaço, como é o caso do PDT do Ciro Gomes, por exemplo. Então, o que é que o PDT quer? O que é que o PDT busca? Busca criar um espaço de autonomia diante do PT. Então, o que é que acontece? Quando você tem vários projetos diferentes, o PSDB dificilmente ele cria uma zona de diálogo com o PT, porque a eleição ela jogou para a oposição partidos muito distintos. Então, quem que está na oposição agora? PT, PSDB e MDB. Você imagina esses três partidos numa aliança, por exemplo, de oposição? É muito difícil, né? Então, tem que deixar um pouco seus projetos de lado para fazer essa discussão. Isso não está acontecendo até o momento. Isso beneficia o governo, claro, porque
porque o jogo no Congresso é um jogo de governo e oposição. Qual é o papel da oposição, quando a oposição é diminuta, no caso? Cabe a ela denunciar, cabe a ela chamar atenção e cabe a ela obstruir votações. Só que ela só consegue obstruir votações unida, se ela tiver unificada, né? Então, assim, se, por exemplo, as medidas do Bolsonaro chegarem ao Congresso e não forem obstruídas, elas vão passar, elas vão ser aprovadas e, de certa forma, isso é ruim não só de uma forma geral para a oposição, isso é ruim para o Brasil. A gente precisa de oposição. Todo governo, toda democracia, ela precisa de uma oposição fortalecida. Porque o governo que não tem oposição fortalecida, ele se torna autoritário. Não é? Porque o governante ele vai pensar assim, eu não tenho uma oposição que possa me fazer frente, então o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar todo tipo de medida. E isso é antidemocrático. O governo surfa. Agora, professor, quanto ao tema da corrupção, né, no discurso durante a campanha e agora no governo, com a cúpula já formada, ele acabou mudando nesse meio do caminho? Ele ainda vai ser muito explorado, a ideia do novo, a ideia de que está combatendo a velha política, esse discurso ainda vai ser muito explorado pelo governo, né? Mas ele passou a se tornar incoerente. Por que ele passou a se tornar incoerente? Porque a gente tem o quê? A gente tem nomeação de apadrinhados políticos dentro do governo, a gente tem figuras relacionadas, por exemplo, pessoas de dentro do governo que respondem à denúncia de desvio de recurso, de improbidade administrativa. Então, os vícios do que o Bolsonaro chama de velha política estão no governo. Então, isso cria uma imagem de incoerência, por exemplo, a população, assim, como é que ele está falando da velha política, se de certa forma ele tem no governo, ele tem figuras que, por exemplo, praticaram Caixa 2, assumidamente, réu confesso, né, que praticou Caixa 2. Então, isso cria uma zona de incoerência e de ausência de credibilidade para o governo. O ministro Sérgio Moro acaba ficando numa saia justa nesse cenário? Sim, porque o Moro, ele criou uma imagem fortalecida pela Operação Lava Jato como de bastião da justiça, né? É quase que uma visão de herói, um herói da justiça brasileira. Então, ele está no governo e ele está numa situação extremamente complicada em alguns momentos. Por quê? Porque ele é o representante do Ministério da Justiça, mas ele tem que responder, por exemplo, a denúncias vindas do próprio governo. Até que ponto ele vai colocar essas denúncias para investigação, até que ponto ele vai apresentar o resultado dessas denúncias, até que ponto ele vai ter força para, por exemplo, bater de frente contra figuras importantes do governo, no caso, às vezes, até o próprio presidente. Então, se torna uma situação assim muito delicada. A chegada do então, né, juiz, na época, Sérgio Moro, ministro, desde o dia 1º de janeiro, ao governo, trouxe um peso, uma certa credibilidade, já que o juiz Sérgio Moro tem o trabalho, né, o então juiz tinha um trabalho reconhecido por grandes entidades internacionais? Sim. O objetivo foi esse. Existem duas figuras que são centrais para a gente compreender o governo Bolsonaro. A nomeação do Paulo Guedes e a nomeação do Moro. A nomeação do Paulo Guedes, ela funcionou com o objetivo de atrair a confiança do mercado nacional e o mercado internacional, né? Paulo Guedes, ele tem uma visão ultraliberal de economia, né? É um ministro que diz abertamente que vai vender os ativos da administração pública, vai privatizar sem nenhum tipo de pudor, né? Então, ele entra no governo justamente para garantir o voto de confiança do mercado. Olha, nós estamos aqui, nós estamos fazendo o que o mercado, o receituário do mercado, ele acha razoável. E o Moro, ele entra para, de certa forma, assim, agradar um tipo de eleitor que foi decisivo para a eleição do Bolsonaro, que foi aquele eleitor que se revoltou contra o PT, aquele eleitor que apoiou a Operação Lava Jato, aquele eleitor que foi às ruas em 2016 e 2017, né? Aquele eleitor que gritou contra a corrupção. E é esse eleitor que, de certa forma, ele se vê representado no Moro, ele se vê representado no combate à corrupção. Então, essas duas figuras,
Elas são duas figuras que sinalizam, ao mesmo tempo terceirizam responsabilidades, que também isso fica claro, né? Por exemplo, não deu certo a gestão por exemplo, da justiça, do combate ao crime organizado. Ah, mas foi o Moro estava lá. Que foi isso que o Bolsonaro diz desde a época da campanha, né? Eu não entendo dessa área, mas eu vou nomear quem entende. Então isso dá um certo tempo para o governo poder pensar outras saídas. O governo vai montando esse quebra-cabeça. E no próximo bloco do União Brasil, a gente continua analisando o contexto político do Brasil com o professor Cleiton Monte aqui no União Brasil. A gente volta já já. Estamos de volta com o União Brasil Especial, recebendo aqui no estúdio o professor e cientista político Cleiton Monte. Professor, continuando o nosso bate-papo, essa análise do contexto social e político do Brasil, como que a gente pode avaliar a relação do Brasil com outros países, principalmente da América do Sul? Existe um certo afastamento do Mercosul e uma proximidade com os Estados Unidos, Israel? Isso que você falou ficou muito claro na fala inicial do chanceler, do atual ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né? O que o Ernesto Araújo ele deixou muito claro na fala dele, que é o representante da nossa política externa. Ele disse que vai refundar a nossa política externa, né? Ele criticou tudo que foi feito anteriormente nos governos Lula e Dilma, que segundo ele teria sido ideológico, né? Lembrando e chamando a atenção para o telespectador que nos governos Lula e Dilma, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, colocou em ação uma política em que o Brasil reduziria a dependência com relação aos Estados Unidos e à Europa e passaria a explorar suas relações comerciais com os países africanos, asiáticos e sul-americanos. Essa foi a política que ficou em vigor no Brasil durante 12 anos. Né? O ministro Ernesto Araújo, o que é que ele vai fazer, o que é que ele colocou como objetivo? Fortalecer os laços com os Estados Unidos e tornar os Estados Unidos parceiro comercial fundamental e prioritário, nesse caso reduzindo as relações do Brasil com a China, que é muito mais decisivo para o Brasil do que os Estados Unidos, em termos de pauta de exportação, de parceria, né? Então, nós temos aí uma nova política externa que, a meu ver, vai isolar o Brasil, principalmente da América Latina. O Brasil vai passar a ficar, de certa forma, isolado dos seus, digamos assim, países da fronteira, dos países que, de certa forma, vinham com uma política de negociação muito grande. Ainda está incerto o futuro que o governo vai estabelecer para o Mercosul, mas o Mercosul é fundamental para as nossas relações exteriores, né? Assim, fundamental para o nosso eixo de negociação em termos de política internacional, mas ainda está muito incerto o que o governo quer fazer. O ministro das Relações Exteriores ele diz que vai combater o marxismo globalista, né? O que ele chama de marxismo globalista, que, a bem da verdade, até os diplomatas estão querendo saber o que é que significa. Agora, professor, quanto ao comportamento do governo brasileiro, né, quanto à tensão na Venezuela, como que a gente pode analisar? O que acontece? O Brasil ele tem uma tradição de não envolvimento em conflitos armados. Tanto é que na nossa história das relações exteriores, o Brasil já foi chamado para arbitrar conflitos, justamente porque o país tem uma tradição de pacifismo, né? O Brasil ele não se envolve em golpes de Estado, não se envolve em conflitos, não se envolve em problemas internos dos países. O que é que a gente tem com relação à Venezuela? Uma situação muito problemática, porque nós temos um governo completamente indefensável, sob todos os pontos de vista, sob tudo que você pensar, do ponto de vista político, econômico, social, ele não tem como ser defendido. E você tem a situação da Venezuela se agravando a cada dia. O que é que nós temos com relação ao Brasil? Um país que pode colaborar, não no sentido de uma intervenção militar, como tem muita gente pressionando para que o Brasil
ultrapasse a fronteira e invada. Isso é fazer o jogo dos Estados Unidos, por exemplo. Ou então ceder o território para receber as bases exatamente. Americanas. Então, assim, isso não vai trazer nenhum tipo de benefício para o Brasil, isso não vai trazer nenhum tipo de benefício para a Venezuela. O que cabe ao Brasil, o que caberia ao Brasil, seria uma política de conciliação, entre a oposição e o governo Nicolás Maduro, né? Então, essa política de conciliação ainda não foi plenamente realizada. Por quê? Porque o Brasil faz parte do chamado Grupo de Lima, que o que é que o Grupo de Lima está realizando, está fazendo de fato? Está impondo mais sanções à Venezuela, ou seja, está dificultando mais ainda a vida da população, aumentando mais ainda as sanções com relação ao governo, que não são com relação ao governo, são a população. Quem sofre é a população. Não é o presidente em si. Não. Agora, professor, quanto à participação de militares no governo federal, é a maior dos últimos anos, Sim. desde a redemocratização? Sim, exatamente. Ultrapassa vários governos militares, né? Ultrapassa, por exemplo, governo Geisel, governos da ditadura. Eles estão em postos-chave, né? Ministérios importantes, como Secretaria, Gabinete Institucional, Secretaria-Geral de Governo. O que acontece? Tem que se tomar muito cuidado, porque os militares, nós temos uma tradição, realmente, a nossa tradição republicana, ela é uma tradição de levantes, de insurreições, de golpes militares. Esses militares que assumiram esses postos, eles são militares que, pelo menos em discurso, estão dizendo que vão respeitar a Constituição, que o governo, ele não é um governo de militares, é um governo de militares da reserva, então que o Brasil tem que aproveitar a expertise dessas figuras, mas realmente causa um certo incômodo quando você vê uma quantidade tão grande de generais ocupando o Palácio do Planalto. Eu acredito que a grande questão nesse momento é qual é o poder desses generais sobre as ações do presidente, né? Em que sentido, em que ponto, por exemplo, um general Heleno, ele influencia o presidente, a ponto de, por exemplo, de deliberar sobre recursos, sobre medidas, sobre políticas. Então, é uma questão extremamente complexa. Agora, professor, por falar em recursos, o que podemos falar, analisar sobre a relação, né, do governo federal com os governos estaduais? Pronto, o que acontece? A gente vive ainda uma crise econômica, né? Uma crise econômica. Foi uma das grandes propostas do governo Bolsonaro, tentar refazer o cenário econômico brasileiro. Nesse sentido, nós temos estados extremamente endividados. Não é o caso, por exemplo, do Ceará. O Ceará não é um estado que está com as contas equilibradas, mas, por exemplo, Rio Grande do Norte está falido. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, muitos estados estão falidos. Então, como é que esses estados vão conseguir se reorganizar se não for com o apoio do governo federal? Só que, como é que o governo federal vai apoiar se está dizendo publicamente que quer cortar gastos? Como é que ele vai disponibilizar recursos para os estados se ele está dizendo que vai cortar gastos? Então, assim, é uma situação extremamente complexa. Eu acredito que o governo federal vai ter que ceder em algum momento para esses estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Por quê? Porque são situações de falência que os estados já não têm como pagar servidor público. E serviços essenciais, saúde, educação. Não tem como pagar fornecedores. Por exemplo, tem estados que estão fechando hospitais, o Rio de Janeiro está fechando hospitais, porque não tem recursos para pagar fornecedor de material clínico cirúrgico. Então, assim, como é que você vai manter isso? População que não tem o atendimento já é ruim na rede pública. Então, você não tem nem sequer o atendimento básico, o atendimento cirúrgico, cirurgias sendo desmarcadas. Então, por mais que a gente esteja numa situação de crise, tem que ter uma sensibilidade muito grande por parte do governo federal para atender a esses governos, sendo aliado ou não, né? Porque se isso não acontecer, nós vamos ter uma situação de revolta social muito grande.
né? Porque, lembrando, a população votou nesse governo buscando transformação social. Então, se essa população que vota no governo buscando transformação social, ela não conseguiu um atendimento na área da saúde, por mais que a gente saiba que é um problema histórico, né? Não começou com o governo Bolsonaro, mas as pessoas querem respostas imediatas. Saúde é algo que requer resposta imediata. Né? Educação também, né, educação, segurança pública. Tem bandeira de campanha. Exato, tem que ter resposta imediata. Professor, eu queria agradecer a sua participação aqui no União Brasil durante esses 2 dias. Volte sempre e estamos aqui. Eu que agradeço o convite seu da TV União para debater a política, debater o governo Bolsonaro. Não só o governo Bolsonaro, a gente não falou aqui só sobre o governo Bolsonaro, a gente falou, quando a gente fala sobre política, a gente está falando sobre a nossa vida, né? Nossa vida em sociedade. Então, me coloco à disposição para próximas visitas. Volte sempre. União Brasil vai ficando por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira com muita informação além da notícia. União Brasil, informação além da notícia.